Estamos de volta ao AB Solar Meeting, região Nordeste. E aí, gente, fizeram um excelente coffee break? Todo mundo? Tá todo mundo forrado. Todo mundo feliz. Então, olha só, quero informar para vocês que temos o nosso espaço de interação. Antes de irmos para o coffee break, eu falei para vocês para a gente ter essa interação no QR Code, tá? E aí, só basta apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code dos banners que estão aí no auditório, ou na versão da sua credencial atrás, como eu falei para vocês, e vai abrir um site para você selecionar o painel e preencher o formulário para enviar a sua pergunta. Gente, é muito importante essa participação de vocês. E todos que estão aqui presentes já garantirão acesso à edição digital do Meeting. Vocês poderão acessar todo o conteúdo a partir do dia 3 de outubro, tá? E rever quantas vezes quiserem para tirar as dúvidas. No conforto da sua casa, claro. Se você conhecer alguém que gostaria de ter vindo, mas não pôde estar conosco presencialmente hoje, indique para que se inscreva no nosso site, absolarmeeting.org.br. Bom, dando continuidade, eu chamo agora para subir ao palco e compor a nossa mesa a vice-governadora do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da AB Solar, Marina de Santana Souza. Falar um pouco da Marina. Marina é advogada com quase 20 anos de experiência nas áreas de concorrência e regulação econômica, tendo atuado no Brasil tanto na área pública quanto em renomados escritórios na área privada. É graduada em Direito pela PUC, São Paulo, com especialização em Direito Econômico pela FGV. Em Direito Administrativo e Constitucional pela SBDP e atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em Energia, no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Convido agora a representante do Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados, no estado de Pernambuco, Daniele Sena. Falar um pouco da Daniele também. A Daniele é advogada, especialista em Direito do Consumidor, pós-graduada e professora universitária. Já atuou como gerente de atendimento do PROCON, estadual de Pernambuco, no período de 2015 a 2016, como gerente jurídica, de 2016 a 2018. Como gerente de fiscalização de 2018 a 2020. E foi a primeira mulher a assumir a gerência do órgão no período de 2020 a 2022. Fundou o Fórum dos PROCONs do Nordeste, onde assumiu a vice-presidência e a presidência. E, por fim, o sócio da área de energia do Martorelli Advogados, Guilherme Berejuc. Junte-se a nós. Guilherme é advogado e consultor especialista em energia, além de sócio da Martorelli Advogados, e ele também é secretário da Comissão de Energia da OAB Paraná. Muito obrigada a todos. Vamos dar início também aqui às exposições, tá? Eu passo agora a palavra para a Marina, que será também a mediadora desta mesa. Bom dia a todos e a todas. Prazer encontrá-los aqui no evento para falar sobre as questões da região do Nordeste. Acho que a ideia dessa primeira apresentação é contextualizar um pouco, num contexto mais amplo, essa questão institucional que tem acontecido nesse atrito que tem sido percebido na geração, principalmente a geração distribuída, em razão desse crescimento do mercado. Então, acho que um pouco focar mais na questão desse atrito concorrencial que acontece, mas colocando num contexto institucional, né, no que é o desenho de mercado do Brasil, onde é que isso está inserido dentro das instituições do Brasil e que dinâmicas estão né, interagindo entre si para que os integradores, os consumidores percebam tantas dificuldades no crescimento do mercado. Então, e aí, por que eu acho que é importante introduzir essa relação entre regulação e concorrência? Porque uma coisa que eu tenho percebido, quanto mais eu atuo no setor, é que, primeiro, que ele é transdisciplinar, né? Então, tem muitos temas que interagem entre si para que a gente chegue no que é a regulação. Então, a gente tem tantas engenharias envolvidas, tem a economia, tem o direito. Como é que isso tudo conversa para que a gente chegue nas normas que criam essas estruturas de mercado?
eu sempre acho bom a gente começar um diálogo, né, traçando um baseline ali do que a gente está falando quando eu estou falando de regulação econômica, nesse contexto específico. Então, a ideia que eu queria trazer é que a regulação econômica ela tem, por natureza, pelo menos 3 elementos interagindo. Então, a gente tem um elemento que é o sistema político, que aí, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando que o Brasil é uma democracia representativa, então a gente elege pessoas para fazerem escolhas coletivas. E aí eu acho que essa é a dinâmica do sistema político. Nesse lugar, ele interage com as decisões políticas, elas viram normas e regras públicas a partir do sistema jurídico. Então, é a partir daí que a gente começa a ter as normas, que, né, são decisões tomadas, que viram regrinhas que todo mundo tem que observar. Isso, quando a gente está falando de regulação econômica especificamente, esse grupo de interações se dá para definir como é que se dão as transações econômicas desses mercados que passam a ser regulados. E aí, por que isso é importante? Porque quando a gente está falando de estrutura de mercado e o que é regulação econômica, a regulação econômica é um espectro muito amplo, desde falar que, por exemplo, o Brasil é uma economia de mercado, até dizer qual é o padrão de tomada que a gente vai usar no Brasil. Assim, tem desde esse espectro super amplo até o mínimo de detalhe. Então, acho que é importante a gente começar por onde tudo começa, que é na Constituição, que é a nossa primeira escolha coletiva primordial, que está manifestada em norma, que é a nossa primeira norma é importante. Então, o que se diz na Constituição sobre o que é a nossa economia? Quando a gente vai lá no artigo 170, ele fala especificamente que a economia está fundada no princípio da livre iniciativa. O que isso quer dizer na prática? Eu acho que até quando a gente é advogado, a gente costuma falar coisas que nem sempre trazem o mesmo conteúdo para todo mundo. Então, quando a gente fala em liberdade econômica, basicamente a gente está dizendo que, da livre iniciativa, todo mundo que quiser no Brasil pode exercer qualquer atividade econômica, desde que observe, sei lá, você precisa ter uma empresa para isso. Tem algumas pequenas condições que você precisa observar, mas é uma questão livre. Todo cidadão pode ir lá e explorar alguma atividade econômica se ele tiver interesse. Nesse sentido, a gente tem isso como regra. Agora, tem outros princípios que entram nesse lugar, que também é a questão da livre concorrência. Isso quer dizer o quê? Que ele não todo mundo é só livre para entrar, como também é livre para concorrer entre si. Então, essa é a dinâmica de mercados. A gente são, por via de regra, os mercados são livres para que todos concorram nele. E como é que se dão as exceções a essa regra? Por que razões os governos estaduais, federais, definiriam que existiria alguma restrição à concorrência em algum mercado? Eu acho que esse trade-off, quando a gente decide estabelecer que a concorrência não é, de repente, a forma mais eficiente de gerir um mercado, a gente tem que voltar para a teoria econômica, que é por que é importante que o mercado seja regulado. Basicamente, pode haver uma série de razões, mas é porque existe alguma condição desse mercado, que pode ser falha de mercado, que geralmente ou podem ser questões estratégicas, como, por exemplo, ser um mercado de ogivas nucleares. Você não pode liberar a produção de ogiva nuclear para todo mundo. No caso de energia, especificamente, a gente tem uma condição que é um serviço público essencial, que deve ser universalizado, de acesso a todos, tem que ter continuidade, tem uma série de razões que justificam que o Estado decida intervir nesse mercado para que ele observe regras específicas que não as de livre concorrência, que são aplicáveis a todos os outros mercados que não têm, por exemplo, uma agência reguladora definindo como os agentes econômicos devem se comportar nesse lugar. Por que eu estou trazendo esse racional, essa noção? Só para a gente guardar em mente que a concorrência é a regra, a regulação é a exceção. Então, a exceção ela precisa se fundar nos princípios que levaram o Estado a decidir que caberia uma exceção ali, porque aquela é a forma mais eficiente de agir e de administrar aquele mercado. Nesse cenário, e aí isso ainda é só uma introdução, a gente vai entrar para introduzir a geração própria nesse contexto todo. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, só para dizer que quando a gente fala de geração própria, a gente tem a geração própria no mercado livre, né, no ACL, que tem o produtor independente, tem autoprodutor, tem uma série de regimes que permitem a geração própria no ACL, e também tem a geração própria no âmbito do mercado regulado, que é o mercado cativo. Esses dois mercados eles têm estruturas econômicas muito distintas. Então, eu até vou pedir licença, porque agora a gente vai focar só no mercado regulado, porque eu acho que é nesse mercado que foi introduzida a maior inovação estrutural que levou a essa série de conflitos, de atritos entre distribuidoras e integradores consumidores que a gente consegue ver no nosso dia a dia de interação com mercados, com governos, com todo mundo. Então, qual que foi essa principal novidade estrutural que a GD introduziu?
E aí a gente precisa olhar um pouquinho para o que eu entendo de estrutura de mercado. Quando a gente fala de estrutura, estou falando de oferta e demanda, basicamente, e variações aí entre oferta e demanda. Então, o que a GD fez quando ela entrou, quando ela foi introduzida lá, se a gente voltar para 2012, qual que era a ideia de colocar a GD ali? Num primeiro momento, a justificativa para esse ato na ANEEL era fomentar o crescimento da fonte solar fotovoltaica no Brasil. Se a gente olha lá para o comecinho, era muito pequena a participação da GD, e a ideia é que o Estado, olha, aqui a gente tem uma fonte renovável de baixo custo, que faz sentido, quer dizer, naquela época ainda não era tão baixo custo assim, em termos de equipamentos, mas isso foi reduzindo. E a ideia era que isso virasse essa fonte, ela tomasse um maior protagonismo no Brasil. Então, por isso que ela veio com tantos incentivos, por isso que fazia sentido naquele momento em que o acesso à tecnologia era um pouco mais caro e um pouco mais difícil, incentivar o crescimento da GD, porque a ideia era justamente fazer com que a fonte fotovoltaica ganhasse tração no Brasil. Quando isso se deu por meio da GD, eu acho que a expectativa do regulador, naquele momento, não era que o crescimento do mercado fosse tão rápido e tão vertiginoso quanto foi. Então, era um pouco imprevisível, naquele momento, qual seria o ritmo de crescimento do mercado de GD. E aí, quando a gente olha para isso, a gente coloca um consumidor novo, que ele é o quê? O consumidor, via de regra, ele é parte da estrutura da demanda. Então, ele demanda a energia da distribuidora, consome, vai lá e tem essa relação de demandar energia. Quando a gente coloca um consumidor que, ao mesmo tempo, produz a sua própria energia, ele passa, em um certo momento, a fazer parte da estrutura da oferta. Então, ele está ali demandando energia da distribuidora, ao mesmo tempo que ele está pegando aqui a geração que ele coloca no seu sistema e entregando para a distribuidora para compensar da energia que ele consome. Então, parte da oferta dele mesmo, parte da oferta que ele consome vem dele mesmo. Por que isso é importante? Parece um detalhe, mas é justamente nesse ponto que está toda o problema desse atrito entre distribuidoras e integradores e consumidores que produzem a própria energia. Porque, na verdade, o que acontece é que quando você coloca um consumidor que produz energia, e aí, enquanto essa participação de mercado era pequena, isso era um pouco ignorado pelas distribuidoras, no momento em que o mercado cresce para chegar aos 33 GB, dos quais 23 são de geração distribuída hoje na fonte solar fotovoltaica, você começa a ter um volume de energia que antes era demandado da distribuidora, que passa a ser, na verdade, ofertado para ela, para compensar a energia que o próximo consumidor consome. O que isso significa na prática? Que o prosumidor que passou a gerar a própria energia, ele passa a ter uma relação de concorrência com a distribuidora pela energia em si. Óbvio que a gente tem serviços ancilares, tem a questão de administração da rede, tem uma série de outros serviços que estão atrelados à atividade de distribuição. Mas se a gente separar o que é simplesmente a demanda por energia elétrica, esse consumidor, pequeno que seja, ele precisa começar a ser equiparado a um agente econômico para fins de análises econômicas de mercado. Porque ele está, agora, antes ele que estava só na estrutura da demanda, passa a estar também na estrutura da oferta. E aí, o que aconteceu quando o mercado era pequenininho, estava todo mundo ali olhando, falando, não, beleza, a gente está deixando aqui, está crescendo, não estava criando muitos atritos. Quando a GD cresceu muito rápido, e aí por que eu acho que é importante trazer a perspectiva do regulador? Quando a gente olha para o plano decenal de expansão de 2030, que a EPE produziu, eles tinham uma expectativa de que a fonte solar fotovoltaica chegasse a 11, não, acho que é 8, acho que é 31, chegasse a 8 GB de potência instalada em 2030. A gente bateu 8 GB de potência instalada em 2021. Então, você pensa que um PDE, que é o planejamento, que define o planejamento de expansão, tinha uma previsão de 8 GB para 2020 e 2030, e bate isso um ano depois, você precisa ver que ele está um pouco desalinhado com o que é a realidade do mercado. Então, como é que o regulador tem esse tipo de fundamento para fazer o seu planejamento de expansão e ele é batido tão rapidamente? Então, você peraí, o regulador, você está um pouco despreparado em relação ao que pode ter expectativa fidedigna para o que é o crescimento de GD. Então, agora a gente está ainda em 2023 e já batemos 33 GB de potência instalada. Você veja que essa questão ela não é tão pequena, por quê? Porque se a expectativa era gerar o crescimento, num primeiro momento lá em 2012, esse crescimento aconteceu. Como ele foi muito rápido, a principal alegação das distribuidoras é que elas não tiveram tempo de se adaptar a esse crescimento. Então, tem tanto do ponto de vista estrutural, que é a estrutura de rede para receber essa energia, que, de repente, começou a ser injetada de uma forma pulverizada por todo o território do Brasil, até do ponto de vista operacional. Então, de repente, eles têm que gerir um consumidor que ele só tinha que emitir uma fatura, ele tem que ter lá um sistema de ver quanto ele gerou, quanto ele geriu, quanto ele compensa, né? A operação, os custos de transação da distribuidora ficaram um pouco mais complexos.
E aí, quando a gente fala desse atrito que existe, tanto para concessão de orçamento de conexão, ou até de gestão de faturamento, de tudo isso, a desculpa que as distribuidoras tendem a usar, que pode ou não ter fundamentos fáticos, a depender da região, é que ficou muito complexa a gestão da geração distribuída em particular e que ela precisava de um tempo para se adaptar. Né? Esse segmento da economia precisava se ajustar para poder absorver tanto essa demanda do ponto de vista físico quanto do ponto de vista operacional. E aí, o que o regulador percebe? O regulador que estava planejando um crescimento mais lento, quando se viu diante de um crescimento tão acelerado, ele não adaptou a sua perspectiva. Então, o que aconteceu foi que começaram a vir críticas muito acirradas de que um mercado que cresce tanto, e aí por questões econômicas, a gente teve a questão de, quando a gente olha para equipamentos especificamente, tanto a redução de preço que aconteceu com a entrada da China massivamente no mercado, quanto do ponto de vista de preparação de mercado, tem muito mais empresas de engenharia especializadas em fazer usinas solares. Tem uma série de adaptações que o Brasil foi passando ao longo do tempo que permitiram com que esse crescimento acontecesse. Então, quando a gente olha para isso, o regulador não se adaptou para olhar e falar, olha, talvez aquele tamanho de incentivo que a gente tinha lá em 2012, que fazia sentido porque a gente queria fomentar a fonte solar fotovoltaica, talvez tenha que dar uma ponderada para ir para um lugar mais compatível com a realidade que hoje. Então, isso trouxe muitas críticas, porque a ideia é que esse incentivo ele tenha persistido num nível de intensidade que talvez tenha sido muito intenso para um mercado que vingou, por assim dizer. E aí, quando a gente olha para essa curva aqui especificamente, dá para ver que, de fato, não há mais um risco de crescimento. Óbvio que a gente tem uma série de gargalos, tem uma série de atritos, conflitos, problema da economia, como até o Ronaldo mencionou de manhã, a gente está numa fase econômica não muito favorável, né, em uma série de setores, de indústrias, mas, querendo ou não, o crescimento da GD ele tem sido constante e intenso. Aí, quando a gente olha para esse crescimento espalhado para o Brasil, a gente tem algumas diferenças regionais em relação ao espalhamento desse crescimento por todo o território. Isso se dá por diversas razões. E aí, quando a gente olha... Bom, a gente está falando agora de Nordeste, então, para isso que eu trouxe esse destaque de onde estão os estados na questão de capacidade instalada, os estados do Nordeste, porque a gente precisa olhar e falar o que está acontecendo em cada estado, que como até o Rodrigo mencionou, né, a região mais ensolarada do Brasil, quais são os gargalos que a gente tem do ponto de vista institucional, então de Estado, como é que os estados poderiam contribuir para esse crescimento e quais são os atritos que os consumidores e os integradores desses estados específicos na região têm tido com as suas distribuidoras. Então, uma coisa que a gente ouve bastante, por exemplo, até com os associados da Besolar, é que, nossa, todo mundo está vendo o que está acontecendo da CEMIG. O que está acontecendo de iniciativa em outros estados para que a gente tenha uma ação mais contundente nesse lugar? E eu acho que vem um pouco de conseguir, enquanto associação, ouvir com clareza quais são os problemas de cada estado. Então, óbvio que tem situações que são inerentes a todo o Brasil. Por exemplo, a gente tem fases, né, de que tem um problema coletivo prejudicando todo mundo. Agora, a gente está na fase da inversão do fluxo de potência, que aparece como justificativa comum para que conexões sejam negadas, para que até o orçamento de conexão que já tinha sido aprovado sejam cancelados. Então, tem uma série de razões que, periodicamente, vão acontecendo que afetam o setor de forma uniforme. Agora, tem questões que são específicas de Estado, que são específicas de cada região. Então, enquanto associação, é importante que a gente receba de vocês essas informações, esses inputs, para a gente até coordenar qual é o tipo de ação institucional que faz sentido para cada estado específico. Faz mais sentido a gente congregar esforços na distribuidora, porque o problema é administrativo, então a gente vai olhar para lá. Faz sentido olhar para, olha, a questão tributária aqui em Sergipe está muito complexa, a gente não consegue definir como é que a gente sai desse entrave. Então, a contribuição de cada associado é importante para a gente conseguir criar esses conjuntos de uniformidades para fazerem com que a ação da Besolar nesses estados seja mais efetiva. Então, e até por isso é importante, como o Rodrigo estava mencionando de manhã, que associados e não associados contribuam quando a gente pede formulários, quando a gente pede informações, porque é com base nessas informações que a gente vai conseguir nortear as nossas ações em cada estado. E é por isso que eu estou falando dessa questão das dores da GD. Então, elas podem aparecer tanto na área pública quanto na área privada, como eu estava mencionando. E aí, quando a gente olha para esses segmentos, a gente tem, por exemplo, as dores da vez, né?
Uma questão que tem sido recorrente, a partir do momento que saiu a 14.300 e que a gente tinha aquele período, né, que é da GD1, para quem ia conseguir pedir o orçamento de conexão ali dentro do prazo, é que começaram a vir justificativas muito desarrazoadas para impedir a conexão. Então, desde, por exemplo, a gente tem aqui um problema de capacidade da subestação que não estava mapeado. Ou então, a gente tem aqui a possibilidade, olha, aqui você pode conectar, você pediu 75 kW, mas eu posso autorizar só 5. Ou então, você só pode injetar energia para dar entre 7 da noite e 5 da manhã, o que é um absurdo quando a gente está falando de fonte solar fotovoltaica. Então, tem uma série de questões que a gente começa a olhar para comportamentos das concessionárias de distribuição em relação especificamente nesse caso, a concessão de orçamentos de conexão, que elas demonstram esse atrito entre a concessão de distribuição, né, que é o gestor da rede, e esses consumidores ou integradores que atuam em nome de consumidores que precisam ter esse acesso à rede de uma forma isonômica. Quando a gente tem a separação dessas duas partes da economia, nessa desverticalização que aconteceu lá em 2004 do setor, quando teve separação, comercialização, distribuição, transmissão, tudo ficou separado, a ideia era que, justamente, os grandes grupos econômicos não se beneficiassem de estarem presentes em todos os elos da cadeia produtiva, porque aí você tinha uma concentração de poder que fazia com que eles tivessem uma posição de dominância nos mercados em que eles atuavam. Então, o que o governo federal optou por fazer? Vamos verticalizar, que a gente permite que a concorrência, em cada fase dessa cadeia, ocorra de forma mais isonômica. Quando a GD passa a fazer parte da oferta e a concorrer com as distribuidoras nesse lugar da oferta de energia para o mercado cativo, a gente tem uma reação das distribuidoras que começa a colocar um gargalo aí que vem justamente da simetria de poder que a distribuidora tem quando ela está atuando na área de geração distribuída, seja por meio de projetos de fomento, seja por meio de empresas pertencentes ao seu grupo econômico que atuam na geração distribuída. A gente tem um lugar de atrito aqui que beneficia muito a distribuidora porque ela tem uma simetria de poder que vem do monopólio que ela tem na concessão de distribuição. Então, se é ela que ela detém a operação da rede, ela determina quem entra e quem não entra na rede, e ela fala, olha, eu tenho uma empresa aqui que vai atuar junto com você, nesse lugar dessa verticalização, a gente tem, enquanto integrador independente, uma assimetria muito grande. Assim, fica muito difícil brigar sozinho com alguém que tem todo esse poder de mercado. E aí eu acho que é por isso que é importante, quando a gente está falando de mercado pulverizado, como é o mercado de geração distribuída, a organização da sociedade civil, que é o principal papel da Besolar nesse diálogo entre instituições. E aí, quando a gente olha para o ranking de reclamações, né, que a gente fez um levantamento na Besolar, de quais eram os principais problemas em relação à conexão, onde eles estavam localizados, a gente tem números bastante expressivos dentre os formulários que a gente recebeu no ranking de distribuidoras, tanto em termos de números de projetos que tiveram a sua conexão negada ou prejudicada em algum sentido, tanto em relação ao volume de potência que essas reclamações representam. Então, a gente vê que isso varia, assim, a gente tem né, no ranking de projetos, a Coelba aparece como uma das, né, no ranking nacional, mas a gente trouxe um ranking específico das distribuidoras do Nordeste para ver como é que está a situação em cada uma das distribuidoras. E aí aqui a gente tem, assim, a reclamação recorrente eram as mais relacionadas à inversão do fluxo de potência, que tem sido o tema do momento, mas é muito importante a gente saber se regionalmente existem outros gargalos para a gente poder atuar nesse lugar. E aí, nesse sentido, como até o Rodrigo já mencionou de manhã, que a GD Solar ela é parte da solução, não é parte do problema. Agora, quando a gente identifica esse tipo de problemas acontecendo nessas dinâmicas de mercado, é importante que a gente tenha dados congregados para levar para o governo e falar, é isso aqui que representa, é esse mercado que está sendo prejudicado. Por mais que sejam agentes econômicos pulverizados de menor porte, veja o quanto eles representam para a economia regional. Você não pode ignorar isso aqui. A gente precisa ter uma ação coordenada e cooperativa com governos para conseguir construir e derrubar os gargalos que impedem o crescimento da GD no Brasil. E aí, especificamente, em cada estado, em cada região. Então, quando a gente tem essas informações, esses inputs, a gente consegue trabalhar em recomendações regionais e estaduais específicas. Então, o que a gente precisa levar para o estado do Ceará, especificamente, para aproveitar, né, fomentar o crescimento da GD?
A questão é tributária, a questão é estrutural, é infraestrutura, tem gargalo de distribuição. Como é que isso está sendo avaliado, por exemplo, o comportamento da distribuidora está sendo avaliado no contexto da renovação dos contratos de concessão? Tem elementos que a gente pode fazer com que o governo estadual leve para a ANEEL, para o governo federal, para falar, isso aqui é um problema. Se esse concessionário aqui ele quer renovar, talvez ele devesse endereçar esse problema que está causando crescimento para um mercado desse tamanho. Então, assim, eu não vou passar por cada um porque eles já foram abordados de manhã, mas é um pouco nessa linha. Ao mesmo tempo, a gente pode também pensar em como que a gente pode construir pontes com as distribuidoras para que esses gargalos, sejam eles intencionais ou não, esses atritos, como é que a gente pode endereçá-los de uma forma mais efetiva para destravar essa operação do mercado de ED. Então, nisso a gente tem, acho que um pilar dessa relação tem que ser a questão de diálogo e transparência, porque é sempre melhor tentar reagir diplomaticamente do que partir primeiro para o atrito, embora tenha regiões e estados específicos em que o diálogo já foi abandonado há algum tempo em algumas questões. Então, é sempre bom coordenar isso para ver como é que a distribuidora pode contribuir para que o crescimento da GD ocorra. Então, por exemplo, a gente tem iniciativas isoladas que, inclusive em agentes econômicos que não são tão cooperativos assim, como, por exemplo, no caso da CEMIG, que foi a primeira a colocar no ar aquele site que eles montaram para colocar a capacidade de cada subestação em cada região, que consegue dar uma previsibilidade para o agente de GD para onde ele tem a oportunidade de conectar. Agora, por exemplo, se a gente tem outra coisa que é recorrente, a questão da transparência na fila da solicitação do orçamento de conexão. Quando um integrador vai lá e pede um orçamento, ele não faz ideia de que lugar da fila que ele está. Esse controle não existe nem por parte da ANEEL, nem por parte da distribuidora, pelo menos publicamente, em lugar nenhum. E por que isso é um problema? Primeiro, quando a gente olha para a distribuidora agindo na geração distribuída, ela tem acesso a essa informação. Então, ela sabe quem está na fila e se ela pode ou não passar, por exemplo, um projeto da empresa dela de distribuição na frente da fila. O integrador que está lá esperando não tem essa ideia, ele não sabe se aquele projeto passou na fila ou se não passou. Outra coisa é que, por exemplo, às vezes tem 15 projetos que pediram para conectar numa subestação que está sobrecarregada. O que a distribuidora tende a fazer? Ela passa praticamente um orçamento da construção de uma nova subestação para um integrador só. Aí você fala, poxa, mas tem 15. Se eu soubesse que eram 15, ela passa o mesmo orçamento da mesma subestação para os 15 e fala, não consigo conectar, a não ser que você tenha um investimento de uma subestação inteira. Agora, se eu sei que são 15, eu poderia muito bem distribuir esse orçamento da subestação necessária entre os 15 e talvez os 15 projetos ficassem viáveis. Não é um custo isolado de um integrador só. Então, falta um pouco dessas medidas de administração de conflitos dentro da própria distribuidora para permitir que esses gargalos sejam mitigados ao longo do tempo. Então, quando a gente começa a entender melhor esses problemas, fica mais fácil esse diálogo com a distribuidora para entender, olha, aqui esse comportamento seu não está ajudando. Até a medida em que vai o diálogo, é sempre bom construir essas pontes, mas chega casos em que isso não acontece. Então, quais são as medidas alternativas que a gente tem? E aí, até um pouco introduzindo o que o Guilherme vai falar daqui a pouco, que são as medidas judiciais que a gente pode tomar. E elas podem ser tomadas tanto do ponto de vista individual por cada integrador ou por cada consumidor que se sinta prejudicado por essas sejam os cumprimentos regulatórios, sejam esses comportamentos abusivos por parte dos detentores da rede de distribuição, mas há medidas coletivas também que podem ser tomadas. E aí elas podem acontecer tanto no âmbito do administrativo quanto judicial. Então, o que a Bessolar tem feito nesse lugar? Eu acho que uma medida que a gente está trabalhando já há algum tempo é fazer uma interpretação disso do ponto de vista de condutas competitivas. E aí, olhando para o sistema brasileiro de defesa da concorrência, ele tem duas atuações primordiais. Uma é o controle de estruturas, que é basicamente quando empresas muito grandes fundem ou têm alguma operação desse tipo, ela tem que avaliar se aquele agente econômico que vai ficar enorme é bom ou ruim para o mercado. E, do outro lado, quando você tem o mercado já funcionando ou com esses agentes já inseridos no mercado, é o controle de condutas que é posterior. Então, se você tem um mercado, por exemplo, sei lá, de bancos ou do que for, que tem por característica ter agentes econômicos muito de grande porte, tem que ter uma fiscalização mais acirrada sobre o comportamento desses agentes em relação aos seus competidores de menor porte. Quem faz isso hoje é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Acontece que a ANEEL tem uma competência concorrente para cuidar da investigação dessas condutas. Ela sempre teve, desde 97. Mas a ANEEL não tinha nem staff, nem um setor especializado para isso dentro da agência. Então, o que acontecia? Como a competência é da ANEEL e do CAD ao mesmo tempo, havia uma espécie de acordo de cavalheiros ali que dizia que
por meio do qual assim, o CAD só topava agir no caso de inércia demonstrada da ANEEL. Então, você fala, olha, CAD, tem um cartel aqui acontecendo nesse mercado aqui de distribuição, estou falando por hipótese, tá? Não estou falando que isso existe na prática. Então, se por hipótese tem aqui uma coisa acontecendo e você leva essa investigação para o CAD olha e fala, vocês já levaram isso para a ANEEL? Porque a prioridade é deles na fiscalização desse tipo de conduta. E o que acontecia era que acabava que a ANEEL, quando recebia, não tinha como endereçar, e o CAD, quando recebia, falava, olha, o que vocês vão fazer com a ANEEL? E a ANEEL, recentemente, criou uma coordenação dentro da Superintendência de Fiscalização para endereçar especificamente essas condutas. Então, em que pese sejam necessárias as medidas judiciais que os integradores têm tomado conjuntamente ou individualmente, é importante que a gente consiga coletar informações para fundamentar essas nossas ações, seja junto à ANEEL, junto ao CAD ou junto ao Ministério Público, que pode ser na esfera federal ou estadual, a depender do que a gente tenha de demandas para cada região. Então, um pouco é isso que a gente tem tentado fazer. Eu acho que cabe frisar assim, que é muito importante para os associados que prestem essas informações quando a gente solicita e alinhar um pouco a expectativa de que quando a gente pede um formulário, olha, o que está acontecendo aí, qual que é o seu problema na conexão, no orçamento, não necessariamente isso vai ser endereçado de um ponto de vista individual, de sair a solução de cada caso específico. Mas quando a gente tem 700, 1.000 casos de uma coisa só, a gente consegue levar para a autoridade e falar, olha, tome uma medida aqui que olha o tamanho do mercado que ela está impactando. Olha a quantidade de agentes. E aí sai uma medida coletiva que resolve todos de tabela, como saiu recentemente um despacho da ANEEL resolvendo parte desses problemas. Então, acho que era um pouco mais nessa linha que eu queria dizer, de que a contribuição dos associados é muito importante e a associação dos não associados é mais importante ainda para que a gente consiga aumentar esse coro, nesse diálogo que a gente tem com as instituições, para poder melhorar a dinâmica competitiva do mercado, seja num cenário de economia favorável ou desfavorável, acho que é importante que o jogo seja justo. E eu acho que a gente precisa tanto de informações quanto de coordenação para fazer com que isso aconteça. Então, tem um pouco de... Acho que Guilherme vai falar agora um pouco sobre as medidas que a gente pode tomar do ponto de vista judicial e como a Absolar tem atuado também na questão de orientar associados e agir em nome deles para levar isso para frente, essa agenda. E depois a gente vai lá também um pouquinho para a perspectiva do consumidor, para ver também como isso tem sido endereçado. A gente olhando para o PROCON do próprio estado de Pernambuco, a reclamação em relação à energia está sempre oscilando ali em cada mês, em primeiro e segundo. Então, é uma dor que está muito presente aqui no estado e no Brasil todo. Mas acho que, enfim, já passei bastante do tempo. Acho que, basicamente, o recado era esse. O que eu queria era contextualizar que essa discussão desse atrito com distribuidoras de geração distribuída, dos integradores e consumidores, ela tem uma raiz mais profunda que a gente está tentando endereçar agora, mas que é muito importante também agir nos focos quando ela aparece. E queria dizer que a Absolar está à disposição para conversar com vocês, seja para prestar esclarecimento, seja para ouvir o que está acontecendo, para a gente poder agir. E agradecer a presença de todos o interesse de participar disso, que acho que é importante. Obrigada, Marina. Eu passo a palavra agora para a representante do Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados, no estado de Pernambuco, Daniele Sena. Bom, primeiro, bom dia a todos, a todas. Eu quero, já de antemão, agradecer o convite, agradecer em especial a Socorro, ao Guilherme. Eu digo que eu fui pega um pouco de surpresa, mas uma surpresa muito boa, porque, quanto representante de muitos anos que atuei em órgãos de defesa do consumidor, hoje eu represento o Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados. Ele é um instituto que tem representação em todo o Brasil, eu sou a representante aqui em Pernambuco, mas por todo o trabalho que a gente conseguiu desenvolver no PROCON de Pernambuco, à época, em que pude atuar, primeiramente na gerência de atendimento, posteriormente na gerência jurídica, depois assumi na gerência de fiscalização do órgão, e, com muito orgulho, eu vejo uma plateia ainda repleta de muitos homens, mas fico feliz sempre que vejo a presença de mulheres no mercado e por ter sido a primeira mulher, e até agora a única até o momento, a ter sido a gerente-geral do PROCON do estado de Pernambuco, onde fiquei até 2022. Um trabalho bem desafiador, porque
Socorro sabe aí melhor do que ninguém, ele é um órgão que lida diretamente com o povo, com o público, que fica ali na ponta, que recebe a reclamação. Então, hoje, estar em um evento corporativo, um evento de empresas, onde se abre aí uma oportunidade de trazer uma representação para que uma fala do consumidor, daquele que está ali na ponta, de tantos pontos que aqui foram abordados, né? Qual é o gargalo? Marina colocou aqui muito bem. Quais são os entraves? No primeiro painel de apresentação, a gente viu, acho que 3 bilhões de investimentos que foram colocados. A gente tem uma região, talvez a região mais rica, no sentido de energia renovável. E aí, qual o problema? O que é que falta para a gente ainda não estar ali naquele ranking, sair especificamente falando de Pernambuco, do 12º lugar, ou seja, está no meio aí do ranking. Então, vim aqui com a fala desse consumidor, de quem está na ponta, de quem contrata esse serviço, de quem tem a dificuldade, porque eu imagino aqui um evento onde tem as empresas e que, muitas vezes, vocês encontram esses gargalos, essas dificuldades, seja por falta de regulamentação legal. Eu fiz até um parâmetro aí, refletindo um pouco de ontem para hoje, sobre essa velocidade da geração distribuída, onde eu comparei a pandemia. A pandemia chegou e a gente falava da tecnologia em um futuro que talvez fosse um futuro de 10, 15 anos à frente. Talvez a gente não tivesse que lidar, a gente, em muitas situações, tinha legislação, mas a gente não tinha uma legislação específica para aquela situação. E aí, como é que a gente faz? Quem é que ia levar esse prejuízo? O fornecedor ou o consumidor? Ah, mas eu tenho um código, mas eu não falava de uma situação de pandemia. A situação tecnológica, onde a gente avançou 10 anos, talvez me corrijam, mas a gente ficou talvez 1 ano e meio, quase 2 anos, o que a gente pensava que em 15 dias passaria. Então, eu fiz esse comparativo, essa analogia, talvez, dessa corrida do que, nessa última década, se esperava da energia solar e que o próprio Poder Judiciário, o órgão público, as concessionárias, elas não estavam, e posso até ser ousada no sentido de dizer, ainda não estão preparadas para esse mercado que teve esse crescimento tão grande, que mostra aí que a tendência é vir de forma, e quando eu falo agressiva, é no sentido bom da palavra, mas que não está ainda com os marcos regulatórios muito bem estabelecidos, e mais do que estabelecidos, claros, porque eu sempre gosto muito de falar essa palavra que chama-se a informação. A falta da informação, tanto seja para as empresas, seja para o consumidor final, e me permita ter muito a fala desse consumidor, que é aqui a quem represento nesse painel, da falta da comunicação, da falta da clareza, entrar um pouco falando sobre essa questão da própria concorrência, talvez essa concorrência desleal, um monopólio que existe ainda entre o sistema, em que também vou ser ousada em fazer um comparativo nos tempos em que estava no PROCON, que eu dizia assim, como é que eu posso receber uma reclamação, exemplo, de um consumidor, a companhia de energia elétrica, e num tom, obviamente, de brincadeira, eu dizia que eles brigavam sempre pelo primeiro lugar do ranking de reclamação, ou era luz, ou era água, ou alguns bancos, eles estavam sempre nos rankings ali de mais reclamados, e muitas vezes o consumidor precisava de uma perícia. E quem ia periciar era uma empresa terceirizada, contratada pela própria concessionária. Então, obviamente, que 99,9% desses laudos, eles vinham desfavoráveis
ao consumidor. Inclusive, houve uma discussão à época muito grande em relação a isso, onde, na verdade, essa competência teria que ser passada, no caso aqui para o nosso estado, o IPEM, que é o Inmetro, onde tem laboratório, uma estrutura adequada para fazer essas perícias nos medidores, para que houvesse uma maior lisura, uma maior confiabilidade nessa análise. Então, falando dessa importância, eu botei aqui alguns pontos para que a gente consiga fazer uma fala aqui coordenada, a importância, né, de uma posição assumida nessa indústria de energia, no sistema de compensação de energia elétrica. Eu confesso que filei de fila mesmo, mas com muito gosto, a dissertação do Dr. Guilherme, por sinal, uma dissertação que ontem eu queria dormir, mas eu não conseguia parar de ler, já cansada, mas consegui dar uma leitura e vi o quanto ele traz essa grande discussão acerca da ausência, né, de instrumentos legais, de instrumentos regulatórios, quanto ao livre mercado, as empresas concessionárias de distribuição e as empresas coligadas. Falei aqui para vocês desse crescimento, talvez inesperado, dessa última década, quando a gente fala da GD, o marco legal que vem aí através da Lei 14.300 de 2022. Eu também brinco dizendo que talvez vocês, empresas, sentiram isso. Final do ano, eu própria coloquei na minha casa a energia solar, porque, pelo menos como leiga falo, no sentido de mercado, era todo mundo, olha, corre, coloca a energia que vai vir aí uma tarifação e a gente vai pagar imposto. E chegou um momento, inclusive, que as empresas... A minha cidade, eu sou de Goiânia, não Goiânia, Goiás. Goiânia aqui, gente, bem pertinho, na divisa entre Pernambuco e Paraíba. E as empresas de lá, elas já não davam mais conta. Elas diziam, olha, a corrida para poder estar lá, porque disse que ia ter a tarifação a partir de 2023, e através, obviamente, desse marco legal da lei, que ia mudar, e todo mundo, quem podia e quem não podia também, porque eu fiz uma observação aqui, que foram investidos 3 bilhões aqui em nosso estado, e o quanto ainda se enfrenta uma burocratização, uma dificuldade através, e aí me permita já colocar, talvez, dentre os tantos gargalos que eu acho que existe, a dificuldade também do próprio financiamento, os incentivos do poder público em tarifas, para que os consumidores possam aderir, numa discussão que é uma discussão global, né? A gente, hoje, não se fala em outra coisa que não seja a sustentabilidade da energia renovável. Então, recentemente, pude participar de uma banca virtual onde a gente discutia, falando sobre veículos elétricos, aquisição de veículos, mas a gente tinha um problema, que era adquirir os veículos, mas como é que seria a manutenção desses veículos, se as baterias são caras, se não tem oficinas especializadas para fazer o reparo. Então, o poder público ia adquirir, e eu até fiz um comparativo, ele ia ser um natimorto, era uma aquisição de algo que já ia nascer, ia comprar, mas que, no futuro muito breve, muito próximo, talvez caísse ali como uma lata velha, e que a gente, obviamente, precisa disso, mas a gente sabe ainda da falta de incentivo, e acredito que isso é grave, isso precisa ser discutido com a parte corporativa, com o comércio, e aí, mais uma vez, tanto parabenizando como fazendo aqui uma... Eu não vou dizer que eu vou intimar para o meu primeiro convite, eu não vou estar deixando ninguém intimado, mas um pedido, né, que abra-se essa discussão inserindo a parte do consumidor, seja através de institutos, como hoje eu estou aqui, através do Instituto Brasileiro de Consumidores, seja através de órgãos
Pernambuco tem uma rede de consumidor. Na própria dissertação do Dr. Guilherme, eu vi várias audiências que foram discutidas, e ninguém melhor também de quem está na ponta, adquire o serviço, sente a dificuldade para poder relatar, para poder trazer, talvez, esses embasamentos, para que haja uma discussão de um marco legal, de um marco regulatório, que venha a realmente trazer esse desenvolvimento. A gente sabe que o Brasil é um dos países onde, diariamente, eu não me recordo na cabeça, mas, numa conversa com um professor, com o Ricardo Morichita, um grande amigo, ele falou para mim que é um dos países que mais faz leis. Então, não é falta de lei, é a falta de aplicabilidade desse marco regulatório para a vida real. E aí, voltando um pouco aqui, falando sobre essa questão de monopólio, a falta de bases igualitárias, né, que acaba resultando numa lesão de um direito concorrencial. Quando você lesa um direito concorrencial, e aqui quero trazer para vocês, acredito que 99,99% dessa plateia seja o mercado, mas vocês são consumidores. Né? Todos nós, eu digo que o direito do consumidor, a gente acorda e a gente dorme consumindo. Esteja eu ou você numa situação de pessoa jurídica, mas você é consumidor. E quando a gente entra para falar sobre uma concorrência desleal, a gente prejudica o consumidor da ponta, porque a gente tem um país que fala do livre mercado. A Marina colocou muito bem o próprio artigo constitucional sobre a questão da concorrência, da atividade livre, desde que esta atividade, esta concorrência, ela venha de forma a não dar privilégios, a não dar favorecimentos a determinadas empresas. Então, esse ambiente concorrencial, né, quando essas concessionárias de distribuição desenvolvem essas atividades acessórias, na concessão de distribuição, acaba em que, na hora em que você contrata, porque essa relação contratual é consumidor e distribuidora, né? Então, quando você acaba adquirindo o serviço, e aí trago mais, eu sempre gosto nas minhas conversas, nas nossas palestras, trazer casos reais, e hoje eu posso até trazer casos reais, pessoais. Quando instalei, me recordo muito bem que tive uma grande dificuldade com a própria concessionária, porque ela me dizia que não tinha medidor. E eu, preocupada, minha energia alta, falava, meu Deus, eu já estou deixando de economizar quanto? E eu começava a fazer meus cálculos. Eu já perdi um mês, e o prazo legal que tinha, que era, então, a própria burocracia, a própria falta de preparo dos agentes que estão à frente. Quando a gente fala da velocidade em que o mercado de geração distribuída veio, ele veio como um todo, não só, muitas vezes, da falta de marcos regulatórios, de uma discussão, seja na via administrativa ou legal. A gente veio também numa forma de comunicação dessa velocidade que esse consumidor, né, quem está ali na ponta, quem contrata esse serviço, muitas vezes ele realmente não sabe, então ele enfrenta um gargalo ali por ter uma negativa e não entender por que é negativa, por uma falta de documentação, pela própria burocratização. Parece que o serviço, muitas vezes, vem para dificultar, e eu acho que, numa discussão, que é uma discussão mundial, em que a gente traz possibilidades de poder ampliar, e, principalmente, e fico muito feliz de estar participando de um evento em Pernambuco, de ter uma região que é uma região rica, né, nessa distribuição de energia, e a gente ainda não está numa situação de números de aquisição, de facilitação, no sentido de que maiores consumidores... Eu estava ali sentada e, no primeiro painel, eu ainda perguntei, esse número aqui corresponde, na verdade, a esse ranking, ao número de pessoas que não têm a energia renovável, ou seja, existe o investimento, mas ele ainda não está chegando na ponta, é isso? E aí vem o princípio, né, de que a distribuidora, quando ela desenvolve uma atividade econômica competitiva,
e encontra ali uma vantagem sobre os concorrentes pelo simples fato de possuir o privilégio da concessão de distribuição. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho empresas coligadas à própria distribuidora, à própria concessionária, eu gero um mercado aí de concorrência desleal. Automaticamente, esse mercado de concorrência desleal, ele prejudica o consumidor. Porque o que é que garante que esse consumidor ele está tendo o mesmo processo igualitário da relação contratual de aquisição da energia renovável, dessa geração de distribuição, de uma empresa que não é coligada à distribuidora, à concessionária? O que é que garante que o trâmite legal desses documentos sejam da mesma forma, que a ordem aqui, que está lá, prioritária, ou que a negativa, de que forma é? Então, essa concessão, né, de um serviço público que detém o regime de autoridade competente, abrangendo aspectos tarifários, qualidade de serviço, garantia de acesso, traz essa grande desigualdade. E eu tomei aqui a liberdade de trazer alguns pontos, que eu acho que são pontos cruciais. Se falou nos gargalos. Que gargalos são esses? De que forma o mercado pode, a própria Absolar disse, olha, vamos lá, conveniados, não conveniados, vamos contribuir, porque realmente é um trabalho conjunto, e eu acredito que quanto mais a informação chega, e essa informação e comunicação de forma clara, a gente consegue levar hoje para uma discussão jurídica de um marco legal, regulatório, em que realmente tenha efetividade. Senão, a gente vai viver de audiência pública, de discussão, de remendo de projetos de lei, de alteração, mas, na verdade, a gente não chega numa aplicabilidade que é aquela lei ter a eficiência de chegar no consumidor final. E, dentre essas dificuldades, algumas aqui que são apontadas pelos próprios consumidores, que são: muitas vezes, o atendimento, e aí, quando eu falo a palavra desqualificado, não é na palavra, obviamente, ofensiva, mas é a falta de preparo, por várias vezes, de telefonia, de atendentes, que eles não conseguem passar a informação correta para o consumidor. São identificados alguns agentes que criam requisitos desnecessários, informam indisponibilidade de sistema. Outras vezes são identificados agentes que não sabem orientar sobre determinado procedimento, não facilitam o atendimento do cliente. Um outro ponto, inadequação das plataformas digitais. Eu sempre gosto de dizer que não é nos colocando numa situação de vítima de menores de forma nenhuma. Mas a gente sabe que tanto o Nordeste como o Norte ainda são regiões que sofrem com dificuldade de acesso à internet, ao setor tecnológico. Muitas vezes, não é não ter a internet, mas a dificuldade de utilização desse sistema. Falo isso com a propriedade de quem trabalhou muito tempo em órgão de atender o público, e, em um determinado momento, que foi na pandemia, a gente precisou transformar aquilo tudo em digital, e a gente tinha aquele consumidor que realmente não sabia como fazer, e que, olhe, que hoje, para você abrir uma reclamação, você não precisa ir no PROCON, muitas vezes, você não precisa ir para a Defensoria Pública, no juizado. Você tem, vou dar um exemplo aqui da própria plataforma, que é o gov.br, é uma plataforma rápida, mas que poucos conhecem. Então, a inadequação das plataformas digitais, as agências virtuais, contém linguagens técnicas específicas, com vários procedimentos, não contém tutoriais que ensinam os clientes a realizar as solicitações de forma mais prática. A gente tem que entender que, quando a gente está vendendo aquele produto e o produto é passado para o consumidor, é feito um contrato de banco. A gente vai lá, a gente assina, mas, no fundo, a gente não está entendendo quase nada que aquilo ali quer dizer. Tem que assinar, né? Ou assina num contrato de serviço.
Então, existe essa grande dificuldade, muitas vezes, até de termos e a falta da comunicação e da informação que chegue nesse consumidor final. Para os clientes corporativos, se trata de solicitações com as dificuldades ainda aumentam, pois não é possível realizar solicitações por telefonia, nem agência presencial, pelo menos um exemplo na agência do interior, em Guiana. As solicitações precisam ser por portal específico, com clientes corporativos possuem características mais complexas. O atendimento de agentes qualificados é essencial. A gente vem em um outro problema, que são prazos, processos. Então, por exemplo, uma visita técnica ao local de 1 a 2 dias, autorização para instalação de medidor gráfico, 5 dias, embora o meu durou 35, instalação, retirada de medidor, mais 5 dias, análise de dados e envio de relatório ao cliente, 30 dias. Veja, a gente está falando hoje, não é do futuro. A gente está falando do agora. A gente está discutindo, na verdade, o ontem. A gente tem urgência. É um assunto urgente, é um assunto prioritário. Mas a gente ainda encontra os gargalos. E aqui, todos esses gargalos que eu coloquei para vocês, vejam, eu estou aqui numa posição 100% consumidor, é aquele que está na ponta, mas que, na verdade, eu digo, a relação nessa geração distribuída, ela também se confunde muito, porque, em muitas situações, o próprio consumidor, ele se torna ali, né, ele é um gerenciador de crédito da energia. E tem aqui, ó, gerenciar os créditos de energia injetada na rede de concessionária é um trabalho cheio de limitações. Primeiro, porque os créditos, às vezes, parecem pertencer à própria concessionária e não ao cliente. As regulamentações impedem a liberdade do cliente definir o destino final desses créditos. Por exemplo, solicitar transferência de crédito acumulado para a unidade, não existe aplicativo para acompanhar o gerenciamento da energia injetada, apenas relatórios mensais. Então, o consumidor, muitas vezes, ele fica, literalmente, às cegas. O meu tempo já esgotou, mas eu espero que a minha fala aqui, na condição de representante do Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados, seja no sentido de que possamos também participar, contribuir nessas discussões, seja nesses eventos, nas audiências públicas, que os institutos, a gente tem, posso citar aqui milhares, que os órgãos, que as redes, os vários órgãos que representem a proteção e defesa do consumidor, ou seja, aquele que está ali na ponta, né, ele que estabelece a relação contratual diretamente com a concessionária, mas que tem esse vínculo de contrato da distribuição de material com as empresas, ele possa também contribuir, porque eu acho que vai ser uma fala de quem sente o que contrata. É quando o sapato está doendo, e por mais que a gente diga ao nosso colega, olha, está fazendo calo, você já teve um calo ali, e vocês passam, porque, obviamente, como empresas aqui, vocês sentem hoje a dificuldade da velocidade que isso veio e a falta de uma regulamentação, de uma discussão, de uma transparência, de um investimento do poder público, até começando a partir dele, o poder público investir, como foi colocado aqui, em energia solar, em trazer alternativas viáveis, alternativas através de reduções tarifárias que deem acesso a esse consumidor a poder ter essa energia, mas, voltando para o calo, quando a gente tem a participação de órgãos representados aqui, onde ele diz, olha, e a gente fala aqui, qual é o gargalo? O que é que falta? Vamos discutir, vamos contribuir, e ele possa trazer, dizer assim, olha, o meu gargalo é a dificuldade que eu enfrento nos canais de atendimento. E o outro dizer, o meu gargalo é a falta de transparência, mas o meu é a burocracia.
E o meu é a falta de informação clara. Eu contrato muitas vezes porque eu sei que é um serviço vantajoso, mas eu não entendo nada que está ali naquele contrato. Eu acho que vai ser de grande contribuição para que, inclusive, o setor também ganhe força, porque aí a gente envolve todos. A gente envolve a distribuidora, a gente envolve as concessionárias, a gente envolve o consumidor, quem recebe esse serviço, e aí, sim, a gente consegue fazer, eu sei que tem grupos de trabalhos, mas a gente consegue fazer, talvez, um parecer, um relatório, uma contribuição, seja para o judiciário, seja na via administrativa. Acredito que a gente já hoje está numa esfera já de discussão judicial disso, mas que isso ganhe força para que realmente esses marcos regulatórios venham de forma que não fique apenas no papel. A gente precisa que esses marcos regulatórios, que as leis, elas venham e que, de fato, a gente possa, talvez, num próximo encontro que houver aqui em Pernambuco, já não estar discutindo tantos esses gargalos, mas talvez pensando em trazer mais investimentos, porque o setor cresceu e precisa, e, obviamente, isso é uma união do poder público com a sociedade civil e com as empresas. Então, de antemão, mais uma vez, eu agradeço, Socorro, pelo convite. Confesso que, ao receber o convite, eu disse, meu Deus, só vai ter empresa. Eu estou tão acostumada a ter um monte de órgão de defesa do consumidor, mas a minha fala, eu digo que isso aqui é uma cadeia, né? Quem é empresa é consumidor. E essa cadeia, para que ela rode, essa catraca ela rode, a gente tem que estar nesse conjunto muito sincronizado, porque senão alguma peça emperra e ali não anda. Então, mais uma vez, agradeço por estar aqui falando em nome do Instituto e dizer que, quantas vezes for convidada, terei o prazer de vir e fazer as contribuições que acho necessária para uma discussão de um assunto extremamente importante. Obrigada. Obrigada, Daniele. A palavra agora para o sócio da área de energia do Martorelli Advogados, Guilherme Perejuc. Bom dia, ou bom dia. Meus colegas do escritório, que são de Recife, eles me cobram que eu fale mais como eles. Por isso que eu faço um esforço para cumprimentar também do jeito pernambucano. Então, bom dia ou boa tarde, né, porque já passou aqui do final da manhã. Primeiro, quero agradecer o convite da AB Solar para estar aqui. Eu diria, não tendo uma palestra, mas tendo uma conversa com esse público tão importante, tão nobre, de empreendedores que estão fazendo girar, fazendo o mercado acontecer, fazendo o setor solar fotovoltaico acontecer, crescer e prosperar, e trazer energia limpa, renovável, e assim, né, contribuindo de uma forma tão relevante para a economia, para o meio ambiente, e também, é lógico, para o bolso dos consumidores de energia, que assim pagam mais barato pela energia. Então, é realmente uma honra estar aqui. Agradeço também aos patrocinadores desse evento, e dizer que é realmente uma felicidade estar aqui para falar desse tema que, eu diria, onde há negócio, onde há muitos negócios acontecendo, existe uma tendência a se encontrar algum tipo de dificuldade, barreira, atritos, né? Isso, no meio dos negócios, é esperado. E nos negócios de energia, especialmente, eu diria que é esperado. Por quê? Energia solar fotovoltaica, geração distribuída, cresceu em 11 anos, ele cresceu 23 gigawatts. Ele foi de 0 para 23 gigawatts. Isso é muita capacidade instalada. É muito capital investido. E quem fez esse setor acontecer foram os integradores, foram os distribuidores de equipamentos, foram as instituições financeiras que apostaram nessa linha de negócios, deram crédito para as empresas. E aqui surgiu um segmento novo,
um novo tipo de negócio que abriu muitas oportunidades para muitas empresas no Brasil inteiro. E eu acredito que praticamente todo o público aqui está aqui representando essas empresas, esses empreendedores que escolheram o setor solar fotovoltaico para investir e trabalhar, e assim encontrar prosperidade. E a dificuldade que acontece nesse negócio, eu diria, o calo, uma das dores que é recorrente, é o problema com as distribuidoras, porque a geração distribuída, esse é um dado interessante, é conceitual. Geração distribuída, ela é assim por quê? Porque o gerador ele acessa o sistema elétrico pela unidade consumidora. Pode ser uma usina de 10 kW, pode ser uma usina de 300 kW, pode ser uma usina de 5 MB. Ela acessa a rede elétrica pela unidade consumidora. E essa é a característica da geração distribuída. Então, por isso que todos que investem em GD, seja o consumidor residencial que coloca a GD no telhado, seja a empresa que investe numa geração compartilhada, numa unidade de maior potência, ele é, sim, consumidor quando acorda e quando dorme no desenvolvimento do negócio. Essa é a realidade. Por isso, quero agradecer também a doutora Daniele por ter aceitado o convite, representando aqui o Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados, vem fazendo um trabalho relevantíssimo, e também cumprimentar a doutora Marina pela palestra dela, que trouxe essa visão ampla, né, e conceitual do mercado. Mas o que eu queria trazer, né, assim como uma proposta de um conceito para a gente avaliar a questão da concorrência, né? Tem essa concorrência potencial, né, que quando a GD entra no sistema, ela está incomodando a distribuidora, está tirando o mercado da distribuidora. E tem a concorrência efetiva, que são as empresas concorrendo para vender serviços, vender equipamentos, distribuição de painéis, importação de painéis, de inversores, e fazer as instalações, e fazer esse mercado girar. Eu acredito que aqui nessa plateia tem muitos concorrentes, tem muitas empresas que competem entre si. E nem por isso um está prejudicando o outro quando compete, porque os senhores competem em condições de igualdade. Agora, tem um competidor aqui, que é um competidor que está numa posição diferenciada, né? É a distribuidora e os grupos das distribuidoras, né? Hoje, no Brasil, pegando o mercado de distribuição, as distribuidoras, hoje, Brasil todo, tem 10 grupos econômicos que concentram 95% da concessão de energia elétrica no Brasil. São 10 grupos que concentram esses 95. Desses 10 grupos, 7 deles têm atuação conhecida no mercado de GD. A CEMIG, sim, né, pelo grupo CEMIG. A Enel tem a Enel-X, a Equatorial pela Inova, a CPFL pela CPFL Soluções, a Neoenergia com a Neoenergia Comercializadora, a Energisa com a Reenergisa, e a EDP atua como EDP, né, usando esse nome. Isso chama muita atenção, né, porque, como já foi exposto pela Marina e também pela Daniele, existe aqui um desequilíbrio, né, como essas empresas concorrem, né? E isso nós vemos que se traduz num conflito de interesses. A distribuidora tem um conflito de interesses quando ela tem que receber as demandas para acessar a rede, quando ela precisa processar solicitações de acesso, quando ela precisa cumprir um prazo. E um ponto bastante grave, bastante sensível é o seguinte, né? Ninguém conhece a fila, ninguém sabe exatamente quantos pedidos de acesso existem no mesmo ponto. A doutora Marina chamou a atenção aqui de uma questão. Nós não sabemos se um ponto em que se pediu acesso e a distribuidora exigiu um investimento de uma subestação de 3 milhões, não sabemos se existem 15 acessantes pedindo acesso que poderiam, eventualmente, dividir entre esse custo, né? Hoje não se sabe. Ela coloca para cada acessante naquele ponto o total da obra. Então, essa falta de transparência, falta de informação, traz algumas dificuldades. Bom, então, feita eu diria, já usei metade do meu tempo no primeiro slide, né? Eu queria falar um pouco sobre a questão dos conflitos, né, o que aparecem
E o que eu tenho não é uma receita propriamente, eu acho que eu posso compartilhar um pouco da experiência que nós temos aí no dia a dia, trabalhando como consultores jurídicos da Bessolar e apoiando as demandas, dizer um pouco como isso tem acontecido. E eu quero trazer aqui uma reflexão como advogado militante, né, advogado que está no dia a dia à frente, procurando soluções para os negócios das empresas, atuando em tribunais, nas diversas instâncias. O que a gente percebe é que cada tipo de problema tem um tipo de solução. Eu descobri, há alguns anos atrás, o potencial da ferramenta consumidor.gov. Quando eu descobri o potencial dessa ferramenta, eu consegui resolver muitas situações com bancos, com empresas, principalmente as empresas que trabalham com volume. E o que eu percebi muitas empresas, elas desejam solucionar um conflito. Para elas não é interessante. A questão é ter um canal para solucionar. E o consumidor.gov funciona muito bem, porque assim as empresas se organizam, têm estrutura interna para atender aquela plataforma e fazem as soluções fluírem. Mas a gente tem que ter aqui uma premissa: a empresa precisa estar disposta a se organizar para resolver conflitos. E o que nós temos sentido, em relação às dificuldades com micro e mini geração distribuída, é que essa disposição em solucionar conflitos, ela não está presente, em boa parte das vezes. As distribuidoras, elas não estão realmente dispostas a criar um canal e solucionar o problema que as empresas encontram, ou os consumidores encontram, nas solicitações de acesso. Isso gera dificuldade. Isso precisa ser mediado por agência reguladora, precisa ser encontrada uma solução mais estrutural. Qual é o problema que nós temos quando a gente pensa em construir soluções para essas dificuldades? Bom, quais são alguns problemas críticos que nós percebemos ao longo de 2023? Revogação de pareceres de acesso pela Energisa, isso apareceu no final de abril, começo de maio. A CEMIG suspendeu imotivadamente prazos das solicitações de acesso. Nós vimos o desvirtuamento do artigo 73 da Resolução 1000, aquele artigo que fala que a distribuidora ela deve encontrar alguma solução técnica para garantir o acesso e dar algumas opções. E as distribuidoras vêm aqui com pareceres de acesso trazendo determinações para gerar à noite, fazendo uma limitação pífia, né? O acessante pede 75 kW num ponto, ela fala, olha, tu dá um parecer para produzir aqui 5 kW, 3 kW. Que na prática, que na prática, né, é uma negativa de acesso, essa que é a verdade. E outros descumprimentos de prazo, como a doutora Daniele referiu aqui, né, essas pequenas dificuldades, né, algo que deveria demorar 5 dias, demora 30, uma resposta não vem pelo canal certo, fazem exigências adicionais, e tudo isso vai travando, né? Bom, vejam o caso da Energisa. E aqui eu digo que a questão não é nem de como solucionar essas dificuldades de acesso, é o tempo envolvido, é achar o canal certo que funcione para esse tipo de conflito. O caso da Energisa aconteceu lá entre abril e maio desse ano, e teve uma solução regulatória. Uma solução regulatória que foi um despacho da ANEEL do dia 15 de setembro, ou seja, depois de 4 meses a ANEEL, que já tinha no primeiro momento se manifestado, quando ela soube da Energisa, eu estava em uma reunião com assessores da diretoria da ANEEL, com superintendência, a ANEEL informalmente fala, puxa, mas isso não pode acontecer, isso é um absurdo, a distribuidora não pode cancelar um parecer, mas ela cancelou. Demorou 4 meses para vir um despacho, trazendo uma orientação geral, dizendo que a distribuidora não pode revogar uma solicitação, um orçamento de conexão já emitido. E ainda existe o risco da distribuidora não observar essa determinação regulatória. Então, vejam que o tempo aqui é crucial. Nesses 4 meses, quanto em negócio se perdeu? Quantas oportunidades, quanto capital investido? Quantas empresas não têm esses 4 meses para esperar uma solução? Aqui eu trouxe o despacho só para referência. A suspensão imotivada de prazos na CEMIG, igualmente, é um caso que teve solução. A CEMIG suspendeu, alegando que precisaria consultar o Operador Nacional de Sistema, mesmo em solicitações
de microgeração, com uma capacidade muito pequena adicionada à rede, ela alegou a necessidade de consultar o ONS. O ONS, ele esclareceu que não era necessária consulta nenhuma, que não era cabível. Isso foi levado ao judiciário. O judiciário entendeu, se sensibilizou, o judiciário em Minas Gerais, e deu uma liminar obrigando a CEMIG a concluir a análise desses orçamentos de conexão. E deu um prazo. A CEMIG cumpriu. Formalmente, ela atendeu a todas as solicitações pendentes. Agora, qual é a questão? Atendeu de forma favorável? Não necessariamente. Ela atendeu, deu as respostas, mas teve a questão do artigo 73, que eu já vou mencionar. Agora, vejam a decisão nessa liminar. Ela foi deferida parcialmente. Por que foi deferida parcialmente? Porque foi requerido ao judiciário não apenas que determinasse que a CEMIG concluísse os orçamentos, mas também foi requerido que o judiciário obrigasse a CEMIG a abrir a fila, para que se pudesse visualizar quem estava requerendo, e para entender mais especificamente quais eram os requerimentos da CEMIG, sim, e se ela estaria sendo favorecida ou não. Infelizmente, em sede de mandado de segurança coletiva, impetrado pela AB Solar, o judiciário não acolheu esse pedido. Mas esse é um problema que continua presente, ele persiste, e ele precisa ser solucionado, porque essa fila secreta, que ninguém conhece, ela impede o ambiente concorrencial. Nós não sabemos se as coligadas das distribuidoras estão sendo beneficiadas ou não. E, eventualmente, eu diria, pode dar margem a injustiças, porque as distribuidoras podem até não estar favorecendo, mas se elas não divulgam a lista, como é que nós podemos ter essa segurança? Nós presumimos, então, que se tem uma concessionária, uma coligada atuando, e essa lista não é divulgada, que existe um espaço muito grande para uma atuação desequilibrada do ponto de vista de concorrência. Olha, meu tempo está encerrando, então eu prometo fazer um encaminhamento bem breve para conseguir passar uma mensagem. O ponto da concorrência desleal nós abordamos aqui no mandado de segurança, mas eu não quero encerrar a minha apresentação sem falar desse artigo 73. Por quê? Porque existe um princípio regulatório, que é o seguinte: uma distribuidora, quando o consumidor pede para acessar com mini geração distribuída ou micro geração distribuída, o que ele está fazendo ali, concretamente, falando em termos jurídicos? Ele está exercendo um direito de um usuário de um serviço público. Qual é o serviço público? É a distribuição de energia. Distribuição de energia é uma concessão federal, é uma concessão de um serviço público federal. Existe uma lei que diz que o serviço público deve ser prestado a todos de forma igualitária, não discriminatória, observando a atualidade, observando a modicidade tarifária. Existe um rol de direitos, existe uma garantia. Então, quando um consumidor, para uma usina de 10 kW ou 5 megawatts, mas de geração distribuída, quando solicita acesso, ele é um usuário de serviço público, ele tem que ser atendido. Não pode ter uma negativa desse serviço público. Esse é um princípio do direito brasileiro. E a ANEEL, ela procurou fazer uma regulamentação, quando ela regulamentou a lei, o marco legal da GD, ela criou esse artigo 73, que deveria ser uma forma de falar o seguinte para a distribuidora: distribuidora, quando receberes um pedido e houver alguma dificuldade, alguma limitação, estude, avalie alternativas, encontre uma forma de atender o consumidor, encontre uma forma que atenda o objetivo dele se conectar. Esse artigo 73, ele traz aqui, ele abre, ele dá uma sinalização que a distribuidora deve encontrar uma saída técnica, seja ela qual for, e ela deixa a distribuidora, inclusive, livre para pensar em soluções. Bom, o que é que nós constatamos na prática? Isso provavelmente por um conflito de interesses das distribuidoras. Elas usam esse regulamento em prejuízo do acessante. Né? Como isso? Ela considera, quando há inversão de fluxo, né, ela prevê limitações no horário de geração, atribui todo o investimento ao único acessante,
E quando ela alega inversão de fluxo, ela deveria fazer uma análise e uma demonstração detalhada para que se compreenda a inversão de fluxo. E mais, não é toda inversão de fluxo que prejudica o sistema e que deve ser tecnicamente solucionada. São algumas inversões de fluxo que podem causar algum problema na rede. E ela precisaria trazer um documento técnico explicando de uma forma inteligível a todos os acessantes que inversão de fluxo é esse, como acontece, e trazer uma solução para esse problema, que é um problema operacional. Então, se pensássemos aqui numa relação de uma prestadora do serviço público que estivesse comprometida em adequar o serviço público para atender o interesse dos usuários, seriam encontradas soluções. Mas o que se percebe é que, de uma forma generalizada, eu diria sistematizada, existem negativas com alegações absurdas. Eu diria negativas por quê? Porque tem certas condições que são estabelecidas no orçamento de conexão que eles não dizem não, mas é como se dissesse, né? Quando se pega uma solicitação de uma usina de 300 kW, né, e se determina, se autoriza a geração de 10 kW, é uma negativa para aquele empreendimento. Teria que ter uma solução alternativa, ou indicar um ponto de conexão alternativo, ou uma solução que funcionasse. Por exemplo, até a limitação de injeção poderia ser considerada de outra forma. Se a distribuidora apresentasse um orçamento de conexão dizendo, olha, meu sistema tem um problema aqui pontual, das 12 horas às 13h30. Nesse período aqui precisaríamos ter um ajuste, um acordo operativo. Daria para entender a aplicação desse 73, mas gerar à noite não é razoável, né? Então, é um desvio de finalidade que nós vemos. O que nós vemos como uma dificuldade é a questão tempo, né? O tempo para se resolver isso estruturalmente. A ANEEL não dá conta de atender individualmente caso a caso. E tem pouca disposição em alterar uma regra, né? Ela teria que passar por uma norma, como aconteceu agora da Energisa, né? Um despacho, dando orientações mais gerais de como um assunto é tratado. Por isso, em muitas das situações, o judiciário acaba surgindo como uma das únicas alternativas. Sem garantia, porque não existe garantia de decisões no judiciário, mas ainda, em alguns casos concretos, seria o único meio de se obter uma tutela rápida e mandatória, né, que deve ser observada sob pena de descumprimento de uma determinação judicial, né. Se fala determinação judicial, apenas se cumpre, né, sobretudo quando se trata de uma distribuidora. Bom, aqui eu trago a referência da Lei de Serviço Público, né, a obrigação de prestar serviço adequado, isso fica no arquivo. Apenas para referência, tá? Nos casos concretos, atuação administrativa e judicial, eu acho importante enfatizar a atuação administrativa, tá? Mesmo nos casos individuais, em que ela não surta um efeito imediato, é importante usar os canais de ouvidoria da Bessolar. Ela tem um canal organizado em que ela recebe todas as denúncias, sistematiza, organiza, e assim, inclusive, a associação ela tem um instrumental para ter estatística e levar para o regulador. E o regulador observa isso e leva em conta os materiais que a Bessolar leva consolidando esses dados, né? No plano institucional, nas esferas do Legislativo e Executivo, uma atuação forte para sempre aprimorar o marco da prestação de serviço público, né? Uma nota, né? Hoje temos dois eventos importantes acontecendo. Em Belo Horizonte acontece uma manifestação em frente à CEMIG, uma manifestação organizada, pacífica, organizada pelos integradores de Minas Gerais. E em Brasília, a Bárbara Rubim, a coordenadora do grupo, a vice-presidente de geração distribuída da Bessolar, está representando a associação nessas demandas, nessa articulação, junto ao Executivo Legislativo. Então, a Bessolar, ela sempre segue numa linha de atuação próxima, intensa, articulada com essas entidades. Agora, a questão é o tempo, né? Essa atuação ela pode trazer uma solução estrutural que é necessária, né? Mas, mesmo assim, pode haver a necessidade de demandas pontuais para solucionar negócios que estão correndo, né? Então, nesses casos, o judiciário acaba sendo uma via importante. E, por fim, fazer uma menção à questão concorrencial. Existe uma frente importante, a doutora Marina tem trabalhado nessa frente concorrencial. Existe um espaço para discussão com o CAD, existe um espaço para discussão com o Ministério Público, existe um espaço
para articulação com os órgãos de defesa de concorrência, inclusive PROCON. Isso está sendo feito em nível institucional, é uma frente importantíssima, que reflete também, e aqui eu fecho a apresentação, com a discussão sobre a renovação das concessões, né? O que nós falamos aqui sobre acesso à rede, essas dificuldades, nós estamos tratando, no frigir dos ovos, da prestação de um serviço público. Então, é importante que a gente não perca de vista, né, que nós estamos tratando aqui de um direito que todo usuário de serviço público tem e que deve ser assegurado. Existem meios para isso. Bom, eu encerro por aqui, eu agradeço a paciência, a atenção de todos, eu quero novamente fazer um agradecimento ao AB Solar, na pessoa do Dr. Rodrigo Sawaia, pelo convite para estar aqui, e eu fico à disposição para posteriores perguntas. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Agora daremos início ao nosso debate. Eu convido a Marina para mediar. Bom debate para todos. Já temos umas perguntas aí, né, Marina? Fica com você. Enquanto a gente estavam as palestras acontecendo, a gente já estava recebendo aqui as perguntas pelo WhatsApp, e as perguntas que vocês mandaram pelo QR Code. E, até, infelizmente, em razão do decurso do tempo, a gente não vai ter como endereçar todas as perguntas. Então, se a sua não for atendida, acho que nos procure. Aí a gente tem um dia inteiro de conversas, então a gente vai ficar à disposição para conversar com vocês. Mas acho que dá para selecionar algumas aqui. Algumas são bem simples. Então, por exemplo, recebemos aqui uma pergunta em relação à solução que tem sido desenvolvida para baixa renda, né? Ela está assim, bem aberta, bem genérica. Acho que essa é rapidinha, só para pontuar. Acho que a AB Solar participou recentemente da discussão sobre a inclusão da geração distribuída no programa Minha Casa Minha Vida. A gente apresentou uma ampla contribuição sobre isso, do efeito da redução do custo na conta e no orçamento das famílias que são compreendidas por esse programa. Então, acho que essa é um programa de abrangência federal, que é bastante importante. Mas essa estou falando de uma política pública. Acho que tem outras iniciativas privadas que têm acontecendo. A gente tem, por exemplo, a Revolu Solar, em conjunto com a AB Solar, fazendo um programa muito interessante nas comunidades do Rio de Janeiro. Porque até essa acho que é um ponto importante, porque muita gente dizia há algum tempo que a EGD era uma coisa um pouco mais elitista, né, que as pessoas não tinham acesso porque o equipamento é caro, mas, na verdade, ela reduz custos para baixa renda também. Acho que esse é um ponto bastante importante. Tem uma outra que é super simples também, que é sobre quais são os projetos de EGD que a gente tem hoje em dia tramitando no Congresso. Rapidamente, assim, só para sinalizar, acho que nem vale a pena, mas só quando estava tramitando a 14.300, tinha mais de 100 projetos de lei falando especificamente de EGD. Então, tem bastante coisa. Mas acho que tem uma aqui que é importante a gente compartilhar com todo mundo, que é até uma coisa que o Guilherme estava falando há pouco, que é essa questão da inversão do fluxo, né? Então, a pergunta, até eu vou ler ela inteira aqui, no contexto das recusas das concessionárias, é frequente que elas aleguem o fluxo reverso, mas acreditamos que, na realidade, a maioria das recusas se deve ao fato de que nos enxergam como concorrentes. Você poderia compartilhar sua perspectiva sobre como abordar essa situação de forma mais eficaz, considerando os desafios específicos de relacionamento com as concessionárias no setor fotovoltaico? Aí acho que até vou pedir para o Guilherme complementar um pouco, porque era um pouco do que ele estava falando aqui no final, de como trazer isso, tanto, né, para a distribuidora, como que medidas você pode tomar caso você não seja ouvido. E aí, Daniel, também, se você tiver algum ponto a trazer nessa questão de que, às vezes, a gente vai via integrador, vai diretamente representando o consumidor, ou então o que o consumidor pode fazer diretamente, que plataformas ele tem acesso, acho que pode ser importante a gente tratar desse ponto, que tem sido uma questão bastante recorrente entre os nossos associados. Marina, eu penso que essa é uma questão que fica claro o conflito de interesses, né, da distribuidora. Na nossa visão, existe um conflito de interesses porque a distribuidora ela tem uma empresa operando no segmento não competitivo, oferecendo os mesmos produtos e os mesmos serviços. Eu penso que é uma situação que é difícil não enxergar esse conflito de interesses. O que fazer em relação a isso? Bom, medidas estruturais de organização do mercado, eventualmente uma limitação para que as distribuidoras e seus grupos atuem no segmento competitivo. É uma discussão presente, é uma discussão que deve ser... A AB Solar está levantando e levando sempre essa discussão nos fóruns de discussão, porque é como se estrutura o mercado. Agora, do ponto de vista individual, do ponto de vista das medidas pontuais, aí precisa ser avaliado, caso a caso, o que é que pode ser feito.
Só fazendo uma rápida contribuição, eu acho que, como o doutor Guilherme falou, acaba que a gente gera aí uma concorrência desleal. Eu fiz até uma analogia aqui, durante a apresentação, que a mesma empresa que distribui seria a empresa que fiscaliza, que emite o parecer. Então, eu acho que é importante, mais uma vez, trazer a informação. É preciso que o consumidor ele esteja informado, para que, na hora em que esses gargalos, que essas dificuldades, seja diante de uma problemática, porque houve aí um entrave desleal que acabou prejudicando, seja numa negativa não solucionada, seja num prazo não cumprido, mas que esse consumidor ele saiba onde recorrer. Doutor Guilherme, acho que no último painel aqui, no penúltimo, ele colocou, inclusive, algumas opções, né, tanto do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos órgãos de defesa do consumidor e, como foi dito aqui, da própria plataforma consumidor.gov, onde ela pode ser utilizada, lembrando que ela é uma plataforma, obviamente, de conciliação, então, foi uma plataforma que veio, obviamente, para auxiliar demais, onde você pode, de casa, abrir essa reclamação num prazo máximo que a empresa tem de 10 dias para te dar um retorno, que tem um alto grau de resolutividade, porém, tem que haver o interesse da empresa em solucionar esse conflito. Acho que foi uma fala muito feliz, porque, embora eles tenham lá a nota da resolução, tudo isso conta, obviamente, nota de resolutividade, prazo de resposta, mas a gente ainda está falando de uma plataforma conciliatória que veio para ajudar o cidadão como um todo, o consumidor, por prazos, por desburocratizar, né, pela própria velocidade, mas existiu interesse, obviamente, nessa conciliação. Obrigada, gente. Acho que eu voltei mais uma aqui, que é uma pergunta sobre a situação da cobrança de ICMS, especificamente no estado de Sergipe, e como é que a Bessolar tem tratado esse assunto. Eu acho que cabe aqui um ponto, que a questão do ICMS, até acho que o Rodrigo falou um pouquinho disso, da questão do CONFAS, e como é que os estados têm reagido a isso. Tem que ter um esforço institucional de adequação, né, de como é que isso vai ser tratado isonomicamente em todos os estados, porque essa competência estadual definir. Então, às vezes, tem estado que está mais proativo, tem estado que está menos em relação a tornar isso mais uniforme em relação ao resto do Brasil, mas a gente tem situações super difíceis. Assim, tem estados... eu não sei como está especificamente hoje a situação do Sergipe, mas acho que cabe, eu não sei, também para quem fez a pergunta, conversar com o seu próprio coordenador regional, até para orientar assim, que dificuldades estão aparecendo e como é que a gente pode endereçar isso de cada estado em particular, assim, mas essa discussão ela não é tão simples, ela é recorrente em mais de um estado, justamente por causa dessa simetria de tratamento, mas a Bessolar está à disposição para ouvir sugestões e até para entender que tipo de problemas tem acontecido tanto no estado de Sergipe quanto em quaisquer outros. E acho que, por fim, até pela questão do tempo, para a gente poder almoçar, eu vou focar na última pergunta, que tem, essa não é especificamente em relação a esse caso, mas é uma outra dificuldade que foi apresentada aqui em relação a negativas das distribuidoras, que tem concessionárias entendendo divisão de central das usinas que estejam em mesmo CPF ou CNPJ, mas que estejam montadas em uma localidade próxima, por exemplo. Isso é bem recorrente no Rio de Janeiro, tenho acompanhado isso com alguma frequência também, mas acho que isso cabe dizer que, assim, cada estado tem os seus parâmetros para definir o que é aplicação, até para fins de aplicação dos desconto CMS, mas tem características, tem na regulação que especificam o que é um empreendimento independente de geração. Então, tem medidas que o integrador pode tomar para garantir que não haja essa segregação ou que haja, dependendo do interesse, dessas
dessas áreas ou contíguas ou muito próximas, para separar, assim, de fato, tem o desenvolvimento da matrícula, tem o cercamento, tem a inserção de repente, uma via pública entre as duas áreas, ou, se não pública, privada, uma via de acesso. Tem várias medidas que podem ser tomadas para que cada empreendimento seja considerado independentemente, tanto para fins de aplicação do CMS, quanto para fins regulatórios. Eu acho que isso tem que ser analisado caso a caso. Cada estado tem um nível de leniência maior ou menor em relação ao que é um empreendimento independente, mas tem características que, por exemplo, a segregação de cabines, de medição, eu acho que vale a pena analisar caso a caso, para cada estado e para cada projeto, o que faz sentido dessas ferramentas para serem utilizadas para definir melhor o que é um empreendimento independente. Mas, de fato, tem sido uma questão recorrente. Aí também, Guilherme, se quiser fazer alguma contribuição nesse ponto, que, de fato, ele aparece com bastante frequência em diversos estados. Eu vou fazer um comentário mais a título de ilustração aqui, porque acho que é uma forma de enxergar esse assunto. Aconteceu uma discussão, já tem alguns anos, cerca de 10 anos, sobre os grandes empreendimentos de eólicas. O que se fazia com as eólicas? Né? Um empreendedor concebia um grande complexo eólico de 300 megawatts e ele fazia, não uma grande usina de 300 megawatts, ele fazia 10 usinas de 30, porque 30 era o limite regulatório para ter o benefício do desconto na TUSD. Então, ele fazia um grande complexo de 30 usinas e essa divisão era apenas para ter esse acesso a esse benefício. É algo que, bom, era sabido, foi conhecido, e a ANEEL tomou a decisão de reconhecer que eram usinas distintas, né? E usinas que, a rigor, ocupam áreas contíguas, sem cercamento, sem divisão. O que havia era uma intenção do empreendedor de fazer empreendimentos unitários. Foi uma decisão que ele tomou, era legítimo, a lei permitia, não havia nenhuma restrição para que ele fizesse várias usinas, e assim se fez. Agora, eu vejo que é desequilibrado essa pressão que existe, né, para caracterizar a divisão de centrais geradoras, eu acho ela bastante exacerbada, né? Eu penso que aqui, novamente, entra um problema de um conflito de interesses, né, de distribuidoras caracterizarem uma divisão, quando, eventualmente, o que o empreendedor quer fazer é fazer várias usinas por diversas razões. Por exemplo, ele quer fazer uma usina individual para que aquela usina atenda a um consumidor, que atenda a uma unidade. E aí tem uma lógica empresarial naquela decisão, né? Claro, tem as peculiaridades, né? Não dividir para não enquadrar numa regra mais favorável, né? Não transformar a usina de mini geração em micro, porque tem uma questão de imputação de custos à distribuidora, né? Então, tem algumas regras mais amplas que a gente precisaria cuidar, porque imputa custos à distribuidora. Mas eu penso que é algo que tem que ser construído, um entendimento um pouco mais amplo, que valorize a decisão do empreendedor, de como ele concebe o seu negócio de energia solar fotovoltaica. Mas isso é uma proposta de um entendimento, né? Eu penso que temos que ficar atentos a como cada distribuidor interpreta e como o ANEEL orienta. Então, por fim, acho que como a gente já passou bastante o tempo que estava previsto para debate, se tiveram outras perguntas, peço desculpas por a gente não ter conseguido atender todas, mas estamos à disposição para conversar com vocês, nos procurem por aí. Acho que, bom almoço, a gente pode, né? Obrigada a todos que participaram desta mesa e a você que também enviou perguntas. Antes de sairmos para o almoço, peço para que todos participem da nossa pesquisa de satisfação. Nós vamos colocar o QR Code mais uma vez aqui na tela. Lembro a todos que a participação, além de nos ajudar a melhorar as próximas edições do meeting, garante o recebimento das apresentações que foram exibidas no painel. Então, relógio na tela e vamos participar, por favor, pessoal. Desde já também agradeço a participação de todos vocês. Já estamos nos encaminhando, né, para o almoço. Retornaremos às 14 horas para o segundo painel. Convidamos a todos para visitar o nosso espaço de exposição e troca de informações. Os parceiros do Mint estão por lá com muitas novidades para vocês. E, gente, para quem quiser conferir os restaurantes mais próximos aqui do entorno do hotel, é só acessar a aba de dicas e lembretes do site absolarmeeting.org.br. Bom almoço. Estamos esperando todos vocês. E é isso. Até já já.